Bom dia, crianças, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos dando início a mais um trimestre deste ano, né, criança? O quarto trimestre, né, nós vamos estudar sobre conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. E hoje nós vamos estudar uma lição muito legal que vai nos ajudar a conhecer mais um pouco sobre um dos nossos heróis. Mas antes de começar, crianças, vamos fazer aquela oração para que o nosso Deus venha nos ajudar e abrir o nosso entendimento para entendermos melhor o querer de Deus em nossas vidas. Soberano e eterno Deus, Pai onipotente, diante do Senhor, quero apresentar esta aula, Senhor Jesus, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai, na vida das crianças, na vida da igreja, na minha vida e na vida daqueles, Senhor, que o Deus tenha escolhido para fazer a Sua obra. Desde já eu te convido, Jesus, fica comigo, nos ajuda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, crianças. Graças a Deus, a tia está muito feliz em poder começar esta aula de hoje, né, a primeira aula do quarto trimestre de 2020, e nós vamos aprender, né, com os heróis da Bíblia. Vocês sabem o que são heróis, crianças? Você está acostumado sempre a ouvir falar naqueles heróis, né, dos desenhos animados, né, o Super-Homem, o Superman, né, outros e outros, né? Mas hoje nós vamos aprender sobre os heróis da Bíblia. Você que tem sua lição de aluno em casa, né? Acompanhe comigo. Essa é a da tia, né? A lição de professor, mas eu sei que vocês têm a lição em casa, então vamos abrir na primeira aula, na primeira lição de hoje, que tem por título Noé, o herói de sua família e dos animais. Vocês sabiam, crianças, que há muitos anos atrás havia um povo muito cruel na terra, né? Pessoas maus, que só pensavam em fazer o mal, que não queria saber de Jesus, que não queria ouvir falar da palavra do Senhor Jesus. Mas, porém, crianças, no meio deste povo também havia um homem íntegro, um homem sensato e um homem temente a Deus. Este homem era Noé, crianças. Este homem, ele fazia a diferença no meio daquele povo. A Bíblia vai falar que durante daquele tempo, né, Noé sempre procurava fazer a vontade de Deus. Isso, criança, a aula de hoje nós vamos falar, demonstrar um pouco sobre obediência. Você é obediente a Deus? É obediente aos seus pais? Parabéns, crianças, se você for, porque hoje nós vamos aprender com a vida de Noé. A palavra de Deus diz que Noé era um homem que vivia na terra, como a tia já falou, mas que ele não vivia da maneira que as outras pessoas viviam, crianças. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. A historinha de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, começando do verso 6. Você que tem a Bíblia aí em casa, papai e mamãe, abra com seu filho para entender melhor o que a tia vai passar para cada um de vocês. Amém? Então a palavra de Deus diz que Noé vivia, né, na terra, mas ele era diferente. E um certo dia, o Deus Todo-Poderoso olhou de lá de cima e viu que as pessoas na terra estavam desobedecendo, estavam fazendo tudo o que eles queriam, e o Senhor olhou e viu que não havia ninguém ali que quisesse fazer a vontade do Senhor Jesus. Porém, o Senhor também viu que havia este homem, né, Noé, um homem que tinha o coração puro e cheio de amor. E ali o Senhor Jesus falou com Noé, né, pediu para que ele construísse uma arca e pegassem sua família, né? Eu vou apresentar aqui para vocês, né? Noé, Jesus falou com este homem e pediu para que ele construísse essa arca e colocasse dentro da arca os animais, os quais ele poderia salvar, e também colocasse
sua família, crianças. E Noé, como obediente que era, ele atentamente começou a construir a arca. A palavra de Deus diz que foram noites, dias, anos, e Noé ali construindo a arca e fazendo o que Deus teria colocado em seu coração. E então, crianças, depois de ele ter construído a arca e preparado tudo, o Senhor Jesus foi até os animais e falou com cada animal. Crianças, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi quem falou com os animais e convenceu cada um deles de entrar na arca com Noé. E quando o Senhor Jesus falou com os animais, né, com o elefante, com os macacos, com a zebra, né? E ali o Senhor Jesus começou a colocar o seu plano em ação através da vida de Noé. Noé construiu a arca com a sua família e começou a colocar os animais dentro da arca, crianças. E aqui nós vamos ver que as pessoas vendo Noé colocando os animais ali na arca e fazendo a vontade do Senhor Jesus, as pessoas começaram a zombar de Noé, achavam que Noé estava louco, mas Noé apenas estava fazendo a vontade do Senhor. E então, após ele conseguir colocar os animais dentro da arca, ele entrou com sua família. A palavra de Deus diz que ele entrou com a sua família. E o Senhor Jesus fechou a arca por fora. A palavra de Deus diz que Noé, ao entrar na arca, colocando toda a sua família, a palavra de Deus diz também que ele tinha 3 filhos que se chamavam Sem, Cã e Jafé, crianças. Esse era a família de Noé. E com ele também foram as suas noras. As suas noras também os acompanharam, né? Porque como Noé estava construindo a arca e queria salvar, e foi o único que se salvou, porque a palavra de Deus diz que naquele mesmo ano em que Jesus falou com Noé para construir essa arca e convencer aquelas pessoas de entrar com ele na arca, mas as pessoas não deram ouvido, crianças. Começaram a rir de Noé. E naquela época a palavra de Deus diz que não chovia há muito tempo na terra. Estava uma sequidão tremenda, porque não tinha chovido, não chovia. Porém, o Senhor Jesus disse a Noé para construir e entrasse e colocasse com ele um casal de cada animal dentro da arca. E Noé obedeceu, crianças, porque Noé, como a tia já falou, era um homem temente a Deus e era obediente. Quando a gente é obediente, que Jesus fala conosco, nós temos que obedecer. E após ele entrar na arca com sua família e colocar os animais, né, um casal de cada dentro da arca, a palavra de Deus diz que o anjo veio e fechou a arca por fora. E quando Noé estava dentro da arca, começou a chover. E foi chovendo, foi chovendo, foi chovendo, e a terra ficou toda inundada. A água subia cada vez mais, cobria as montanhas, cobria os morros, cobria as casas, cobria toda a terra. Só Noé com sua família e os animais que entraram com ele na arca conseguiu sobreviver. E ali quando a chuva começou, enchendo a terra, que começou a inundar tudo, o povo começou a bater e pedir socorro a Noé. Mas era tarde demais, crianças. A terra já estava inundada. Noé não tinha como mais socorrer aquelas pessoas, porque o Senhor já tinha falado com aquelas pessoas através de Noé e eles não deram ouvido à palavra do Senhor. Então tudo que tinha na terra foi destruído. As
pessoas não sobreviveram porque elas eram maus aos olhos do Senhor Jesus. E depois de tudo que aconteceu, foram 40 noites e 40 dias de chuva. Quando estava completando já as 40 noites, a palavra de Deus diz que Noé soltou um povo para que ele fosse e trouxesse notícias se as águas já tinham baixado. Porém o povo voltou, porque não tinha nada onde ele pousasse, estava tudo inundado de água. Depois Noé achou por bem soltar uma pomba, para que a pomba fosse e olhasse se as águas tinham baixado. E nessa ocasião a pomba voltou com um galho de oliveira no bico. E Noé entendeu que as águas estavam baixando. E naquele momento ele soltou outra pomba para conferir se realmente a água tinha baixado. E ali a pomba não voltou. Então Noé entendeu que as águas tinham baixado e que ele poderia sair da arca com sua família e com todos os animais os quais ele tinha salvado dentro da arca. E ali, crianças, hoje, nós estamos vivendo um tempo bem parecido com esse tempo da arca de Noé. Quando Noé saiu da arca, ele soltou todos os animais que ali estavam com ele dentro da arca. E começou, e hoje nós temos, pássaros, nós temos aves, nós temos animais, nós temos os casazinhos de zebra, nós temos as ovelhinhas, crianças? Tudo isso foi graças a este homem que obedeceu à voz do Senhor Jesus. Ele pôde salvar, a espécie, um casal de cada. E eu fico maravilhada, criança, com essa história, porque nos ensina que o Senhor Jesus, ele tem planos na vida de cada um de nós. Nós só temos que obedecer. Você já imaginou se Noé não tivesse obedecido à voz do Senhor? Hoje nós não teríamos nenhum animal na terra. Mas graças à obediência dele, nós temos, bastantes animais na terra. E eu gostaria de falar para vocês, crianças, que a diferença entre Noé e aqueles homens era que Noé tinha um coração quebrantado diante do Senhor. O coração de Noé era um coração puro. Ele não tinha nenhuma mancha e nenhum pecado. Noé era um homem justo. Noé era um homem honesto. Noé era um homem íntegro. Noé era um homem obediente. E Noé era um homem humilde diante do Senhor. Estas eram as características de Noé e o seu coração. Porém, aqueles homens tinham um coração cheios de pecados. Olha só, crianças, o coração daqueles homens era cheio de pecados e eles eram maus diante do Senhor Jesus. Eles eram desobedientes, eles eram desonestos e arrogantes. Esses eram o coração daquelas pessoas que não aceitaram entrar na arca com Noé. Eles preferiram viver na vida desgarrada que eles viviam. E deixa eu te também falar mais uma coisa, criança. Noé era uma pessoa que sempre, quando ouviu a voz do Senhor Jesus, ele imediatamente obedeceu. A palavra de Deus diz aqui em Salmos, deixa a tia mostrar para vocês: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Está escrito em Salmos, capítulo 1, verso 1. Vamos repetir mais uma vez com a tia? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Crianças,
Este é um exemplo da vida de Noé. Ele foi diferente de todos esses homens que tinham esse coração cheio de pecado. E agora a tia quer fazer mais uma demonstração para vocês entenderem melhor como era Noé diante do Senhor. Aqui a tia trouxe um copo, a tia trouxe água. Preste atenção, crianças, nós vamos fazer uma demonstração de como era a vida de Noé. Ele era puro. Veja, a água demonstra pureza, né? Veja, ele era puro. E ele tinha azeite, bastante azeite. Ele era cheio da unção do Espírito Santo. E o mundo em que Noé vivia era exatamente assim. Ó, vocês estão vendo as bolinhas que estão se formando no copo? Era o mundo em que Noé vivia. Aqueles homens praticavam todo tipo de pecado e viviam assim, ó, praticando tudo que desagradava a Deus. Noé sempre procurava ficar separado. Veja, criança, o óleo não se misturou com a água. Assim era Noé. Ele era diferente. E nós temos que ser diferente, crianças. Hoje nós estamos vivendo um mundo cheio de corrupção, cheio de pessoas maus, cheio de pessoas que não querem aceitar a Jesus como seu Salvador. Hoje nós estamos vivendo uma vida que se você não estiver na presença do Senhor, buscando e ouvindo a voz do Senhor, nós não podemos ser igual a essas pessoas que tinham o coração desta cor. Nós temos que ter o nosso coração como o coração de Noé. Veja que depois que a tia mexeu, a água ficou parada e o óleo ficou em cima. O óleo representa Noé. Ele não se misturava com aquele povo. E hoje nós temos que entender, criança, que para cada um de nós o Senhor tem um propósito. O propósito de sermos diferentes, de fazermos a diferença. E eu agradeço a Deus por estar aqui hoje dando essa primeira aula do 4º trimestre desta lição, e que vocês possam ter entendido o sentido dessa história, que é obediência. Obedeça sempre aos seus pais, obedeça aos seus pastores, aos seus coordenadores, aos mais velhos, aos seus tios, né, os seus avós, que você está praticando os tesouros no céu. Amém, crianças? Vocês entenderam o que a tia quis passar para cada um de vocês? Eu agradeço porque eu estou aqui aprendendo com vocês. E vamos orar e apresentar esta semana ao Senhor e agradecer a Deus por mais uma aula. Mas antes de orarmos, vamos repetir com a tia a lição de hoje. O título é Noé, o herói da sua família e dos animais. Está escrito em Gênesis capítulo 6, verso 6, 22, o capítulo 7, verso 1 ao 18. A memória em ação está em Salmos 1, que diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Amém? E assim é a vida do cristão. Nós temos que nos livrar da aparência do mal e obedecer à palavra do Senhor. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade, por esta palavra, Jesus, por esta aula, que as crianças tenham entendido, Senhor, que o sentido da vida de Noé foi demonstrar para eles a obediência, a coragem e a honestidade desse homem no mundo, no meio de tantas gentes maus. Noé não se corrompeu e foi obediente à voz do Senhor. Desde já eu quero apresentar a todos os alunos,
a coordenação desta escola, o presbítero Ivanilton, a irmã Berlândia e seu esposo, o pastor Josivaldo e a todos aqueles, Senhor, que está ouvindo esta aula. Que Deus abençoe, nos dê uma família, uma semana de bênção na tua presença. Que Deus abençoe a Elisama, que está aqui comigo, Senhor, gravando esta aula, em nome de Jesus. Amém.